eu tive um evento isquêmico em 2008. Foi um período um pouco difícil para mim, porque eu não sabia o que era, qual que era o problema que eu tinha. Descobri que era um problema no coração que eu tinha já resolvido. Mas, de uma certa forma, a cabeça ela arrumou, ela ajustou o processo. Então, teve um problema. E eu acho que é um problema e ela se ajustou, ela buscou outros caminhos, né, para poder resolver. Eu tô aqui, né, são e salvo. E a logística tem muito disso, né? Tem coisas que ela vai acontecer no dia a dia. Você tem um gerenciamento da rotina, você tem minha rotininha, tá funcionando. Vai acontecer um colapso, vai acontecer algum problema. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, para falar com executivos aí que são referência na nossa área. Eu estou aqui hoje com o meu companheiro de bancada, Rodrigo Conte, diretor comercial da NS Tech. Conte, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Bom dia, Marco. Obrigado você pelo convite. Legal. E o convidado desse episódio tem quase 30 anos de carreira em logística, né? Já passou por gigantes de diferentes segmentos. E ele vai falar hoje sobre essa sua jornada de sucesso aí, desafios, aprendizados. O papo hoje é com o Frederico Miranda, diretor de Supply Chain da Samsung. Fred, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu escutei vários dos podcasts, vários dos episódios e vi muita gente bacana, gente que eu conheço, inclusive. É uma honra estar aqui. Muito bacana. Obrigado. Boa, obrigado você. Ô Fred, agora eu vou te pedir, a gente sempre começa aqui pedindo para os convidados se apresentarem em 30 segundos, né? O que você pode comentar aí? Quem que é o Frederico Miranda? Bom, sou mineiro, sou torcedor do Galo. Essa é a grande referência minha. Trabalho com supply chain e logística há 30 anos, como você falou. Sou pai de 2 filhos. Sou formado em engenharia elétrica. E eu estudei também logística na Copiade, um MBA, que deu também uma boa bagagem, né, nessa área. Trabalhei em diversas empresas de diversos segmentos, em diversas áreas também, então me considero um profissional bem completo, assim, no sentido de ter a vivência e a visão de todo o negócio. Obviamente, quando você tem vivência de todos os negócios, você não fica muito especialista numa coisa, né? Que aí eu busco, obviamente, o meu aprendizado muitas vezes de forma mais pontual. Esse eu gosto de estudar bastante, eu gosto de pesquisar bastante, adoro, sou apaixonado por transformação. Então esse é o meu jeito de ser e esse é o Fred. O Fred, aí lá no começo, você fez engenharia elétrica, né? A tua intenção era trabalhar nessa área? Como é que foi? Não tinha intenção de trabalhar em engenharia elétrica, eu tinha intenção de fazer algum curso que me desse uma base matemática boa, né? E estrutura de pensamento, capacidade de resolver problemas. E engenharia elétrica era um curso que eu acreditava que tinha esse tipo de funcionalidade para a minha carreira no futuro. Obviamente, era muito novo para poder decidir o que faria, mas eu não tinha muita expectativa de trabalhar no segmento. Eu queria mais a bagagem e, obviamente, as matérias que poderiam me dar condição de resolver problemas mais complexos. Legal. E como é que foi a tua entrada no setor de logística? Assim, como é que isso aconteceu, né? Lá de engenharia elétrica até o setor de logística, e a gente está falando disso há mais de 30 anos atrás. Pois né? Não existia essa palavra não, tá? Pois é. Pelo menos aqui no Brasil não era muito comum falar de logística. No meu primeiro estágio em engenharia elétrica, eu trabalhei numa concessionária de energia. Nessa concessionária de energia, ela tinha uma área que era análise de contingência. O que era? Você tem uma rede de transmissão e, poxa, vamos pensar, a usina aqui quebrou, essa usina aqui desligou. Por onde eu passo a energia? Eu tenho... essa rede de transmissão, ela caiu. Por onde eu passo a energia? E eu fazia essa análise. Para poder, obviamente, entender como é que a resiliência da cadeia, né? E de como é que eu ia trabalhar esses pontos, né? E arrumar soluções para caso acontecesse um problema. Eu adorei fazer isso, né? Porque era um problema complexo, é um problema de cadeia, né? Que você tem que otimizar recursos, né? E achei muito interessante. Isso ficou guardado para mim. Depois fiz outros estágios em outras regiões, em outras áreas, em outras empresas. E no meu primeiro emprego, eu passei num programa de trainee de uma empresa de bebidas muito grande.
E lá, depois do programa de trainee, eu fui para uma área que chama PCP, né? Planejamento e Controle de Produção, que nada mais é do que você trabalhar as restrições e programar as restrições da melhor forma possível. E essa área, ela começou a virar uma área que agrupava outras áreas que meio que estava sem dono, ou que tinha uma certa correlação, que era armazenagem e transporte. Planejamento, armazenagem e transporte, que nome nós vamos dar para essa área? E aí virou logística. Então, acho que em 1990 muitos, talvez, foi a primeira vez que essa empresa teve um nome da área de logística. E foi aí que eu comecei a atuar diretamente na área de logística, e desde então eu sou um apaixonado por essa área. Legal. Nessa época, você falou que o pessoal não tinha ainda muita... já se falava logística, não? Você assumiu essa questão de armazenagem e transporte. Como é que você conseguiu desenvolver isso nessa empresa que você estava? Olha, acho que na maioria da nossa carreira, indiferente da área que você trabalha com o famoso PDCA, né? Então, e essa área é uma área que você tem que planejar muito bem. Mas é uma área contínua, né? Você está planejando, mas ela já está acontecendo. Ela não para. É um ciclo sem fim. Então, acho que a primeira coisa era muito focar em planejamento, era entender bem os processos, focar em planejamento, entender muito os drivers, né, de custo e, obviamente, de serviço também, e saber monitorá-los da melhor forma possível. E isso num gerenciamento da rotina, né, e pequenas melhorias. Ao mesmo tempo, transformação. Aí que vinha, você enxergava a cadeia como um todo, onde é que eu tenho grandes problemas. Então, era muito isso, era a parte de planejamento, com projetos para poder transformar, para poder enxergar os grandes gargalos, e o dia a dia. O dia a dia com uma rotina muito forte, né, com acompanhamento diário, com indicadores muitas vezes praticamente horários. Então, essa foi a forma que eu implementei, né, o time implementou em conjunto para a gente poder lidar com as situações complexas, né? Legal. O Fred, e aí, imagino que você tenha sentido essa necessidade de buscar conhecimento para talvez melhorar tudo que você estava fazendo. E aí você fez um MBA em 2000, né? 2002. 2002, em logística, né? Isso te ajudou a se desenvolver no setor? Como é que foi esse MBA? Eu tive escolas muito boas, né? Empresas muito boas que investiam muito em profissional, investiam muito em conhecimento. Então, ali próprio você já fazia os cursos, os treinamentos e em loco também, na prática. Mas esse MBA foi eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira. Porque eu ampliei muito meu conhecimento em outros segmentos. Já tinha feito uma pós antes em gestão empresarial, mas era muito novo. Acho que as empresas já tinham me ajudado a suportar isso, mas esse MBA de logística, ele me trouxe uma conexão com diferentes pessoas, diferentes segmentos e diferentes partes da cadeia, né? Onde é que você convive, você trabalha problemas com pessoas que pensam completamente diferente de você. Você está na indústria, aí você conversa com um armador, você está na indústria com um broker, você está na indústria, você está conversando com um varejo. Então, é muito rico esse tipo de construção e um MBA que onde é que você tem muita atividade, né? Você faz muito case, um MBA de muito case em conjunto, você amplia muito o seu conhecimento e você acaba aprendendo muito mais do que o esperado. Eu acho que foi muito importante inclusive para a minha carreira, porque dali eu multipliquei eu fui trabalhar numa empresa de comércio exterior, né? Vindo de indústria, fui trabalhar numa empresa de comércio exterior durante esse período. Foi uma transformação muito grande. Legal. Bacana. Foi aí então que você viu que falou, logística mesmo que eu quero para minha carreira. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu sempre gostei de negócio, né? Eu acho que logística ela traz umas coisas muito interessantes, que relacionamento, e você está no meio da cadeia, você tem que se relacionar tanto com o fornecedor como com o cliente, obviamente com as áreas dentro de casa também, né? Dentro da empresa. Você tem matemática envolvida, porque você vai ter que ter muita complexidade. Então era tudo. Lembra que eu falei lá atrás, né? De que eu queria buscar um curso onde tinha estudo de complexidade e tudo mais, e a logística me proporcionou isso. Então, sim. Com certeza. Ali complexidade, resolução de problemas. Logística tem bastante para fazer. Muito. E muita oportunidade, né? Isso aqui é o bom, né? A gente tem muito aprendizado pela frente ainda. Legal.
Ô Fred, e aí como é que foi tua carreira aí até você chegar na Samsung aí? Como é que foi esse processo? Por onde você já passou, enfim? Bom, como eu falei, eu comecei a minha carreira numa indústria de bebidas, como um trainee. Isso me deu uma visão sistêmica muito boa, né? O jargão, visão sistêmica, inclusive, que você falava na época. Entender como é que funciona o negócio, né? Isso eu acho que é o mais importante. E depois disso, acho que, vamos dizer, o cinturão das ferramentas que você precisa para poder fazer a gestão, que seja o gerenciamento da rotina, os desdobramentos das diretrizes, um planejamento estratégico, controles operacionais, enfim. Isso foi facilitando eu migrar de empresas e até mesmo de função. Então, eu, depois dessa empresa, trabalhando com logística, diversos projetos, eu fui para uma empresa, como eu falei, de comércio exterior. Na verdade, era um grupo que tinha 5 empresas, desde armador, agenciamento portuário, até mesmo armazém, alfandegado. E fiz um trabalho, eu entrei lá para poder ser marketing, RH e gestão. Exatamente. Então, eram umas áreas que a gente tinha para a empresa de serviços, né? O marketing está muito nas pessoas, na prestação de serviço, na imagem, de que você tem, né? Porque você não tem um produto, né? Você não tem uma propaganda de um produto específico, né? Então tem muito a ver com conhecimento também, né? Do que você consegue disseminar o seu conhecimento, de que você mostrar que você tem conhecimento para poder fazer aquilo, né? Então foi muito interessante. E daí eu fui para a área de operações dentro dessa empresa, né? Cuidar dos armazéns alfandegados e também de frete internacional, que era novo para mim, né? Que era um segmento novo para mim. Acho que aumentou minha bagagem, forma de conhecer a logística mais como um todo, mais um elo da cadeia, né? Era muito uma logística urbana, uma logística nacional, aí começa a pegar, né, o comércio exterior, começa a pegar relações internacionais. Bom, e depois disso eu passei por uma empresa de distribuição de alimentos, de medicamentos, que é uma dinâmica muito, muito gostosa também. Você tem nível de serviço de 3 horas, 2 horas, para poder atender, né, farmácias no Brasil inteiro, né? Então, você tinha uma análise muito grande, um network design que precisava ser feito, uma otimização muito importante para você decidir onde é que você vai ter um CD, e também parcerias e modelos para você conseguir ofertar um serviço diferenciado, que é o único diferencial de um distribuidor, é serviço, né? Então, isso era bem interessante também. Depois desse modelo, dessa operação, cheguei a trabalhar, tive uma empresa de consultoria por um tempo, cheguei a trabalhar numa transportadora também, uma transportadora muito grande no Brasil. Eu fiquei responsável pela parte de gerenciamento de risco, uma parte de análise preditiva e de melhorias de processos, né, para otimizar a utilização do recurso. Muitas vezes você tem um recurso onde é que você paga por ele, né, e você tem que otimizar, você começa a ver tempos e movimentos de completamente tudo. Foi muito interessante esse projeto, deu muito certo em relação a alguns clientes, de pegar esses dados, fazer análise e propor para o cliente uma melhoria. Então isso era bem legal. Então aí de coisa que eu gosto, né, de fazer, né, de relacionamento, né, entender cadeia como um todo e resolver. Depois disso, aí eu fui trabalhar numa multinacional de eletrodomésticos aqui no Brasil, com um desafio muito grande em D2C, né? Ela estava entrando em D2C, precisava melhorar D2C. E aí, de novo, né, aquelas ferramentas de gestão, gerenciamento da rotina, desdobramento das diretrizes, programa de excelência, desenvolvimento de fornecedores. E aí deu muito resultado, né? Foi um trabalho muito bacana. Depois desse ciclo, eu tive um período sabático, vamos dizer assim. Eu fiquei um tempo fora, fui aprimorar um pouquinho os estudos, e depois eu voltei para trabalhar na Samsung, né? Depois de um tempo eu voltei para trabalhar na Samsung, e aí que foi um encontro incrível, uma empresa de muita tecnologia, de extrema velocidade, obviamente por trabalhar em tecnologia, e eu fiquei muito maravilhado com a ferramenta e o modelo de gestão de supply chain que tem. Acho que até então nunca tinha visto nada no mercado similar em relação de como é que controla e gerencia a cadeia de suprimentos em um único local, com uma visibilidade
do começo ao fim, do fornecedor até o consumidor final. Isso evitando, obviamente, efeito chicote, evitando degradação de preço, uma cadeia, obviamente, bem limpa. Né? E isso eu fiquei apaixonado. E desde então, estou lá lutando para a gente poder chegar nesses resultados. Cara, sim, praticamente você trabalhou em todo o universo aí de logística, né? Bastante experiência. Embarcador, transportador, comércio exterior, fornecedor, consultoria. Mas o que eu achei mais legal foi você falar, né, Fred? Assim, aí você vê como é que é a pegada, né? Que o Fred falou, trabalhei na empresa de medicamentos, distribuição, super legal, super tranquilo, entrega em 2 horas. Cara, imagina como é que não era a operação, né? E aí você já muitas vezes o estoque da farmácia está na distribuidora, né? Você abastece a loja mais de uma vez na semana, né? Já teve bastante consolidação, né, do mercado. Eu trabalhei há muitos anos atrás, o mercado está muito consolidado, né? Então é um pouco diferente, mas era uma energia muito interessante. Interessante. O Fred, você chegou na Samsung em 2012, né? Você já comentou aí que, enfim, você ficou bastante impressionado ali com a gestão de supply chain e tudo mais. Mas o que a Samsung, cara, se diferencia de todas as outras experiências que você teve? Assim, porque imagino que você lida hoje com produtos muito diferentes do que você já tinha trabalhado, né? O que você pode dizer que é algo realmente diferente aí, no caso da Samsung? Acho que na Samsung a grande diferença, como eu falei, é gerenciar a cadeia como um todo. Você não olha só para o teu pedaço, você olha tudo e você gerencia tudo. Acho que a palavra-chave para a Samsung é colaboração. Ela realmente acredita na colaboração com seus fornecedores, com seus parceiros, com seus clientes. É isso que aquela relação muito ganha-ganha, né? que se tem para poder fazer dar certo. E o segmento de tecnologia ele é um segmento... em quanto tempo você tem um produto novo, quanto tempo você lança novas tecnologias. Imagina como é que era celular, como é que era TV há 12 anos atrás e como é que é hoje. A evolução e quanto ela vem evoluindo ao longo do tempo. A gente fala hoje de internet das coisas, da conectividade que a gente tem dentro da Samsung com os nossos devices, né? Então, como é que isso era há algum tempo atrás, né? Eu não vivo mais sem isso, né? Hoje eu estou aqui sem celular, né? Só sem celular, estou sem carteira, não ando mais com carteira, não tem mais nada a não ser o meu celular. Eu pago por aqui, eu controlo por aqui, eu converso por aqui, eu me conecto por aqui. Quando você entrou lá em 2012, né, até agora, imagino que para fazer esse planejamento vocês sejam altamente... Enfim, vocês façam um planejamento muito baseado no uso de tecnologia também, né? Isso já era assim quando você entrou? Você implementou muita coisa lá? Como é que foi isso nesses 12 anos? Bom, a Samsung ela tem uma capacidade de inovação muito grande. E é isso que eu acho que apaixona todas as pessoas pela quantidade de inovação que se tem. Óbvio, você nunca trabalha para a tecnologia que trabalha para você. Então, obviamente, você saber exatamente o que você tem que fazer, qual é o objetivo, ou qual oportunidade que você tem para poder alcançar, você tem que saber como usar, saber a ferramenta correta. Nesses 12 anos mudou muita coisa. Tem alguns exemplos fantásticos em relação a modelos, né, de como você gerencia a cadeia. Alguns canais foram completamente alterados por questão de tecnologia, de como você coleta os dados de mercado, de como é que você trata e de como é que você opera. Isso mudou completamente um canal. Então, com base em relação a informações real-time, a análise, né? Você tem um analytics robusto para poder tomar decisão e isso, obviamente, acaba dando um diferencial competitivo muito grande. Fred, a gente estava falando aqui, né, dos produtos de valor agregado que tem na Samsung, né? Hoje você opera Brasil inteiro. E a realidade de São Paulo é uma, do restante do Brasil é outra, né? Sim. Como que é operar esse Last Mile Brasil? Esse é o nosso grande desafio, né? Da gente ter a mesma qualidade de informações que a gente tem dentro de grandes centros como São Paulo e alguns interior, a parte de interior do Brasil, que você não tem muito acesso à informação. Obviamente, hoje evoluiu bastante, você consegue espelhar sinal de veículos em praticamente todo o Brasil, mas ainda é um grande desafio. Isso é uma evolução.
né? É você fazer parceria local. Acho que uma coisa muito importante ao longo da carreira da gente tem que perceber que a gente não sabe tudo, né? A gente, na verdade, quanto mais velho a gente fica, mais a gente sabe que a gente sabe pouco, né? E aí é parceria. É parceria de parceiros locais, de gente que conhece um pouco mais a região, de gente que domina um pouco mais as dificuldades regionais. Então tem que respeitar muito, né? Pensar global e agir local é uma coisa que eu acredito bastante, porque tem diversas realidades e isso é um grande desafio para a gente aqui. Ô Fred, e você pode contar para a gente aí de algum desafio que no final se tornou uma grande oportunidade? Enfim, o que você poderia contar para a gente? Bom, acho que ao longo de 30 anos, né, em logística, desafio não faltou. Eu vou retomar um assunto que eu acho que eu comentei aqui um pouco antes, de uma mudança de um canal. A gente tinha que entender como é que estava funcionando o canal, entender como é que ele poderia funcionar de forma mais positiva para o negócio, né, da Samsung. E a gente estava com dificuldade para poder entender um pouco de como fazer, de como resolver o problema. E foi muito interessante que a gente utilizou o Global, que nos auxiliou com uma tecnologia que fosse capaz de fazer uma leitura muito clara do que estava acontecendo no campo, no mercado, para poder analisar esse canal de forma real time. A gente tinha uma empresa que a gente estava incentivando, uma empresa de tecnologia que a Samsung estava incentivando, que também nos auxiliou com mais tecnologia para poder garantir a combinação dos fatores e ter as informações que a gente precisava para poder definir a estratégia do canal. Com esses dados, ela foi reestruturada, a gente conseguiu delimitar um pouco as operações e fazer com que com que os nossos parceiros focassem onde eles deveriam focar para poder, obviamente, aumentar a capilaridade, né, eles terem, obviamente, uma margem maior e serem mais efetivos na nossa operação. Foi um projeto tão interessante que a gente ganhou um prêmio global de inovação. A gente foi o número 1 do mundo nesse ano num projeto. E, obviamente, né, um problema que a gente muitas vezes não sabia como resolver. Empresa, né, global e uma multinacional tem essas vantagens, que tem muita gente pensando ao mesmo tempo. E trouxe essa tecnologia, que a gente trouxe uma tecnologia de fora para poder colocar aqui e uma tecnologia de uma startup para poder combinar e a gente chegar num resultado que deu, obviamente, um fluxo melhor de operação e também otimização de custos e uma melhoria de margem. Foi muito bom. Muito legal. O Fred, aí, a gente falar um pouco de liderança, né? Você iniciou como engenheiro, como você falou lá, né? Muito número, muito planejamento, tudo mais. Mas no final você acaba assumindo posições aí de gestão, né? Como é que foi para você essa mudança, né? De trabalhar com muito número para uma posição mais de liderança, assim? Posso voltar à pergunta do maior desafio, não? Pode. Sem dúvida, eu acho que esse foi o maior desafio. Eu lembro a primeira vez que eu tive um time e eu perguntei, e agora? Né? Eu sempre fui uma pessoa de muita energia, de acreditar muito nas pessoas. Muitas vezes isso é colocado de forma até, não acredito muito nas pessoas, não. As pessoas e de vontade de fazer as coisas acontecerem, né? De transformar, principalmente, né? Então, quando eu tive a primeira vez com o time, eu falei, vou usar isso, eu vou usar a minha energia, eu vou usar, espelhar um sonho, acredito que a gente vai para cá, acredito, o que vocês acham? Trazer o time num propósito. Eu acho que e até hoje eu trabalho assim. Até hoje eu preciso de um propósito e engajar o time nesse propósito, não um propósito que eu defina, mas que seja definido até pela própria empresa. Uhum. Desculpa. Mas engajar as pessoas nesse novo propósito, né? E aí, como chegar a esse novo propósito? Através de transformação, de pensamento, de inovação. E isso eu acho que é o que fez a minha carreira em relação a líder, né? Óbvio que tem a coisa do dia a dia, rotina, né? De trabalhar acompanhamento, mas principalmente o desenvolvimento das pessoas né, nesse propósito e no propósito delas, né? Qual que é o propósito delas? Carreiramento, na mentoria, né? Coaching
você acaba fazendo para o seu time. Eu acho que isso foi o grande marco, o grande desafio que eu tive ao longo da minha carreira. E foi transformador para mim, né? Foi transformador, ou seja, poxa, você começa a ficar um pouco responsável. Poxa, já escutei aqui uns podcasts, eu tenho que desaparecer para que outras pessoas possam construir. E é muito interessante ver pessoas, inclusive nesse podcast, que já trabalharam comigo também. Isso é muito legal. Espero que tenha inspirado em algum momento elas para que tenha essa energia, essa capacidade de transformar e que subam, né? Lembro de um chefe meu que falava o seguinte: você tem que contratar sempre alguém melhor do que você. Né? Aí eu falei, então tá fácil. E eu acho que isso fez muita diferença. Legal. Ô Fred, e você, assim, na tua equipe, né? Como é que você está vendo o mercado? Assim, a minha dúvida sempre como é que está sendo encontrar profissionais para o setor de logística, né? Esses profissionais existem ou esses profissionais precisam ser treinados? Como é que você vê isso? Eu acho que existe. Eu acho que está chegando gente muito preparada tecnicamente no mercado. Eu acho que isso evoluiu bastante. Como eu falei, né? Fiz engenharia elétrica, não tinha um curso de engenharia. Nem engenharia de produção era muito comum na época, né? Então, eu acho que está aparecendo profissionais mais qualificados já em técnicas. Tem estudo, tem tecnologia, já tem um certo aprendizado. Óbvio, a bagagem ela é muito importante. O que eu acho que é difícil, que tem que construir, é que um profissional de logística, ele não pode se ater a só logística. Um profissional de logística, ele tem que entender o negócio como um todo. Por mais que talvez ele possa não estar em decisões estratégicas em alguns momentos, ele é o grande elo da cadeia. Então, ele tem que ter essa função. E isso só vai acontecer com vivência. Vai acontecer com colaborar, com otimizar, né? E para isso, para colaborar e otimizar, você tem que conhecer do modelo. Gosto muito de falar que a logística é uma sincronização. Ela é sincronia, é um ciclo que não para, então ela é uma sincronia. E para ter sincronia, você tem que envolver com todas as áreas, você tem que envolver com todo mundo. Então, um profissional, ele tem que entender de tudo. Ele tem que ter o conhecimento da cadeia como um todo, do segmento como um todo, senão ele não vai estar apto a tomar a melhor decisão lá na operação dele, né? E, obviamente, também no planejamento. Então, eu acho que, sim, tem profissionais que já estão chegando com um bom conhecimento técnico, mas essa visão, aquele jargão que eu falei no começo, visão sistêmica, ela é muito importante para o profissional, para ele ficar completo. Legal. Fred, e você também falou algumas vezes aí sobre gerenciamento da rotina, né? E imagino que para você isso seja algo importante, mas que para você isso já é uma etapa mais fácil, né? Eu acho que nem sempre é tão simples assim, né? Como é que você vê isso, assim? Imagino que você vai dizer que assim, isso é a parte fundamental do trabalho, mas como é que a gente faz para executar isso de uma forma cadenciada e constante, assim? Como você parece fácil, mas não é, né? Para isso, o profissional que está tocando aquela rotina dele, né, vamos dizer, em todos os níveis da operação, ele tem que ter muita ideia da consequência, né? O gerenciamento da rotina é basicamente isso, né? O que eu recebo, o que eu faço e o que eu entrego, né? E como é que eu monitoro o que eu estou recebendo, o que eu estou entregando. Então, ele tem que ter a ideia da responsabilidade da função dele e como é que ela está impactando o elo todo. Então, para um gerenciamento da rotina funcionar, não é só ter o número, não é só ter os indicadores, não é só ter o padrão, né? Ele entender que aquilo está afetando onde que afeta, né? Tanto a entrada como a saída. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E outra, gerenciamento da rotina, ele está baseado num padrão, né? E o padrão, ele sempre vai alterar, né? Você sempre tem oportunidade de melhoria. Tem uma coisa, eu tive um evento isquêmico em 2008. Foi um período um pouco difícil para mim, porque eu não sabia o que era, qual que era o problema que eu tinha. Descobri que era um problema no coração, que eu tinha já resolvido. Mas, de uma certa forma, a cabeça ela arrumou, ela ajustou o processo. Então, teve um problema, e eu acho que é um problema, e ela se ajustou, ela buscou outros caminhos, né, para poder resolver. Eu estou aqui, né, são e salvo. E a logística tem muito disso.
né? Tem coisas que ela vai acontecer no dia a dia, você tem um gerenciamento da rotina, essa é a minha rotininha, está funcionando, vai acontecer um colapso, vai acontecer algum problema, né? A gente tem causas naturais, a gente tem fatores externos que venham acontecer que vai afetar. E isso no gerenciamento da rotina não pega, né? O que você tem que ter? Então você tem que ter resiliência na sua cadeia. E o que é resiliência na sua cadeia? Você tem que ter plano A, B, C, D. E você tem que pensar nisso, né? Então, o gerenciamento da rotina, ele é complexo, mas se você fica só nele, ele pode te travar. Daqui eu não saio. Então, eu acho que a dificuldade de implementação do gerenciamento da rotina, ele não está ele em si. Se você tem uma rotina bem estabelecida, um processo bem estabelecido, você vai funcionar bem. Mas se você tem que elevar o nível, você tem que mudar por questões de fatores externos ou até mesmo de desafios né, financeiros, você vai ter que ter aí um passo mais alto, né? Vamos dizer, uma mudança, uma inovação para mudar de patamar. E essa mudança de patamar é o que eu chamo, talvez, um planejamento estratégico, um desdobramento das diretrizes, onde é que você vai ter ali testes da sua cadeia para você, obviamente, superar esses desafios que se tem. Legal. Muito bacana essa relação que você fez. Eu acho que é isso mesmo, né? Ou seja, você tem lá teu dia a dia, mas, cara, a gente sabe, né? Imprevisto acontece. Vai acontecer. Trânsito. Vai acontecer. Trânsito. Vai acontecer, né? E é isso, né? Plano A, B, C, enfim. O Fred, e o pessoal que está assistindo aí, né? Que quer avançar na carreira, enfim, quer construir uma carreira como você fez. Que conselho que você gostaria de ter recebido lá no comecinho e que talvez você descobriu nesses 30 anos de carreira, assim? Tem algo que você vê como fundamental, assim? Eu acho que é relacionamento. Colaboração e relacionamento. Acho que os grandes projetos que deram certo na minha carreira também foi muito escutando os elos da cadeia. Vamos juntar aqui seus indicadores, suas metas, vamos conversar, vamos colocar na mesa todo mundo as suas metas aqui bem claras e vamos tentar resolver o problema de todo mundo. E para conseguir fazer isso, eu queria ter essa visão lá atrás. Saber, olha, dá para fazer isso. Você pode, obviamente, tem coisas estratégicas que você, né, não compartilha. Mas seus objetivos principais com aquele projeto, ou com aquele desafio que você tem, ou aquela oportunidade, você colaborar, você compartilhar, escutar o outro lado, né, quais são as dores, né, e quais são os desafios do outro lado, isso ajuda demais a resolver problema. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Muitas vezes, né, guerreando lá nas forças de porta. Você fica, poxa, na verdade é colocar todo mundo na mesa, vamos discutir em conjunto, né? Quase uma sessão de terapia em conjunto, né? Para poder resolver os problemas em conjunto. Eu acho que esse grande conselho que eu daria para o Fred lá do passado. É um baita conselho. Porque no final, talvez logística e supply chain seja a área que está relacionada com toda a empresa, eu acho. Sim. Toda a empresa é uma área muito dependente, formada de pessoas, cross, né? E não só interno, é o que ele falou, tem parceiro, tem o cliente, e você tem que trazer toda essa cadeia junto para atingir teu objetivo, né? Então muito importante relacionamento. Eu acho que é o principal, né? Colaboração é uma palavra que já em 2000 era forte dentro da logística, eu acho que ela continua cada vez mais. Legal. Ô Fred, e o que a gente pode, assim, cara, Fred nesses 30 anos já fez de tudo, assim, né? Tem algo ainda que você queira fazer na tua carreira, na tua vida pessoal, enfim? Bom, quero fazer muita coisa ainda, mas eu tive um contato com o ISO 14000 no ano de 97 ou 98, e é relacionado ao meio ambiente. E isso sempre ficou na minha mente. Então, sempre alguma coisa eu vou fazer a respeito de ter uma casa sustentável, de ter uma logística talvez mais sustentável, de como trabalhar isso, de como a gente gera lixo, de como é que a gente pode utilizar. Na casa dos meus pais, por exemplo, tem um triturador que então todo orgânico vai por ali, vira adubo. Então isso eu queria trabalhar ainda na minha vida. Isso é uma coisa que eu gostaria de atuar. Seria nessa parte, obviamente, de como a gente tratar melhor o nosso planeta. Legal. E que agora tá super, assim, em alta aí nessa questão. Sim. Você viu isso lá atrás,
Mas agora, cada vez mais, a gente vê as empresas trabalhando com esse conceito aí também, né? O SG é muito forte dentro da Samsung também. Ou seja, virou variável de contorno, né? Acho que a parte social, a parte de meio ambiente, ela é uma variável de contorno. Você não pode passar dali, isso daqui não tem como você... não, isso aqui eu posso tirar. Não, é um fator de decisão. Pode dizer faz ou não faz. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando para um modelo bem sustentável. Eu fico feliz com isso. Ô Fred, agora a gente tem um momento onde um convidado anterior deixou uma pergunta aí para você, tá? Vamos ver qual que é a pergunta. Eu vou aproveitar então o mote e o momento, e eu gostaria que o próximo convidado ajudasse a gente a entender como é que em supply eles têm influenciado na estratégia da organização em que esse convidado atuar. Boa. Em relação à supply chain, a gente sempre influencia porque a gente é relevante em custo. Né? O custo de logística já é relevante, então tem uma influência muito grande dentro do negócio. Toma-se decisões baseado também na otimização de margem, na otimização de custo que está envolvido a logística. Então, essa já é uma influência geral, acho que não importa o setor e segmento, é total. No meu caso, na nossa área de supply chain, a gente tem uma influência com a colaboração com o cliente também. Então, a gente tem uma influência de como vai conseguir fazer melhores operações e operações mais limpas, né? Otimizadas, para que a gente consiga ter um melhor resultado. Né? Vamos dizer, um resultado financeiro, né? Um resultado de market share e tudo isso que a gente trabalha em conjunto. Então, a gente é bem influente nessa parte também. Acho que esses são os principais, mas como eu falei, né? A gestão da cadeia como um todo, você define o que você vai fazer, está dentro da área de supply chain. Então, eu diria que, inclusive, quem bate o bumbo, dita o ritmo do negócio, é a supply chain. Então, o modelo não diria nem a área, mas a supply chain, assim, a cadeia de suprimentos, ela tem um modelo, como eu falei logo no começo, né? Tem um modelo muito forte lá dentro, ela dita o ritmo. E a influência é muito forte dentro da empresa. Legal. O Fred, o que você pode deixar de pergunta para um próximo convidado nosso aí? Estou sendo redundante aqui, mas eu vou falar do que eu mais gosto, né? Qual é o desafio para colaborar mais com seus fornecedores e com seus clientes? Né? Como você consegue alinhar os objetivos entre as partes, né? A gente sabe que tem objetivos diferentes, algumas vezes conflitantes, mas como é que você faz para poder superar esse desafio? Ótimo, boa pergunta. Fred, agora a gente vai para um quadro final aqui, a gente chama de Pensei e Falei, um bate-bola, você pode ficar super à vontade aí para responder como você quiser, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Eu acho que não existe conhecimento sem experiência. Boa. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar. A estratégia, obviamente, própria, né? Estudada, compartilhada e discutida, mas terceirizar. Legal. E, S ou G? Isso tem que ser os 3. Tá bom. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Engajamento. Engajar. Acho que é o grande desafio de qualquer líder, é conseguir engajar todos, né, para o mesmo propósito. Legal. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Energia. A vontade de fazer acontecer, a vontade de fazer aquilo. Legal. Tem um profissional que te inspira? Vários profissionais me inspiram, mas eu gosto de falar o bombeiro. O bombeiro. Não que eu goste de resolver problemas assim, como em catástrofes e tudo mais, mas o bombeiro ele tem um chamado, não tem hora, está sempre disposto a resolver o problema. É uma profissão que eu valorizo bastante. Super legal. Tem um livro, um filme que todo profissional de logística precisa conhecer? Eu não diria todo profissional de logística, mas eu diria talvez todo profissional. Principalmente líderes. É meio engraçado o filme que eu vou falar aqui, mas é o Monster S.A. Porque ele acho que dá uma visão clara, enquanto eu tô falando de engajamento, de como consegue engajar as pessoas e como você consegue transformar através das pessoas e melhorar. E no filme mostra muito o medo, né? Aquela agressividade para você conseguir energia.
E eles descobrem que através de alegria, através de um modelo, né, obviamente, favorável, onde é que as pessoas gostam, né, se sentem bem com aquilo, gera muito mais energia. Eu acho que é uma grande lição. Legal, boa reflexão aí. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? Olha, a gente é um país novo, né, e continental, grande, e a gente tem, obviamente, um gap grande em relação à infraestrutura de países mais desenvolvidos, né, em relação à Europa e tudo mais. A gente está num caminho bom, acredito que a gente tem um bom ponto para poder evoluir ainda. A gente já vê que a gente já tem a cabotagem nossa crescendo dentro do Brasil, a gente tem, obviamente, investimentos em infraestrutura, mas eu diria que esse ainda é um gap que a gente tem e a gente está indo para um caminho certo. Legal. Ô Fred, como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Mais integrada. Eu acho que esse é o meu sonho, né, da gente ter as informações obviamente compartilhadas, tempo real, decisões rápidas, conectividade, e eu acredito que a gente está indo para esse caminho, né? A gente tem aqui um parceiro que já trabalha com bastante tecnologia, né? A gente acredita, eu acredito bastante que isso vai evoluir muito e vai ser muito mais integrado. Legal. Muito bom. Fred, obrigado pela conversa, pelo teu tempo. Sei que tua agenda aí também é muito... enfim, muitos compromissos. Reservar um tempo para vir aqui é muito legal, né? E ter essa... Enfim, compartilhar conhecimento, acho que é sempre bacana. Você, sem dúvida nenhuma, é uma referência aí para o mercado. Então, tenho certeza aí que o pessoal vai gostar ou gostou de te ouvir. Conte, obrigado de novo aí pela Obrigado, Fred. Tá? Eu que agradeço. Bem bacana aqui compartilhar seu conhecimento com a gente. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente possa fazer mais vezes, trocar mais experiências e vou continuar escutando vocês. Legal, sem dúvida. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado e a gente espera vocês aí num próximo episódio do NS TechCast.